Olha, a gente vai começar agora o nosso quadro Banco Serviço. O Brasil tem mais de 60 mil casais homossexuais, segundo dados de 2010 do IBGE. Pela primeira vez, o Instituto contabilizou a população de pessoas que formam famílias com parceiros do mesmo sexo. No dia 25 de outubro, o STJ autorizou a união civil de duas mulheres gaúchas. E a gente vai falar sobre esse assunto agora com o advogado Enésio de Deus, sobre os direitos desses casais. O Enésio já está aqui com a gente, você não deixe de participar não, viu? 99515500, 72250, mensagem de texto. Já tem algumas perguntas chegando aqui, a gente vai responder daqui a pouquinho. Boa tarde, Enésio. Boa tarde, Carolina. Bom, vamos começar falando quais são os direitos dos casais homossexuais hoje e que a lei permite. Quais são esses direitos? Olha, a lei ainda é omissa, é silenciosa com relação a esses direitos, porque o legislador ainda tem preconceito em reconhecer a família homoafetiva. Então, os direitos começaram a ser construídos pelo Poder Judiciário, por aquilo que se chama de jurisprudência, ou seja, um conjunto de decisões semelhantes em determinada direção. Então, começando pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro a deferir esses direitos, os homossexuais começaram a conquistar com a analogia com a união estável entre homem e mulher, porque a lei ainda fala que a união estável entre homem e mulher, assim está no artigo 226 da Constituição, e a partir desta analogia, os direitos começaram a ser construídos, como, por exemplo, a adoção de crianças, que é o tema do meu livro, a questão da pensão, patrimônio, inclusão de plano de saúde e outros tantos direitos. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto da adoção por casais homossexuais, que é o tema do livro do Enésio, daqui a pouquinho, mas vamos começar a responder algumas perguntas aqui. A Fátima mandou uma pergunta: quais as principais diferenças entre termos jurídicos de casais hétero e homossexuais que mantenham união estável? Na prática, não existe diferença desde que o Poder Judiciário assim reconheça. O Supremo Tribunal Federal, nos dias 4 e 5 de maio de 2011, prolatou uma decisão importantíssima, e o acórdão já foi inclusive publicado, equiparando os efeitos das uniões homossexuais entre duas pessoas do mesmo sexo às uniões heterossexuais entre homem e mulher. Então, em termos jurídicos, com essa equiparação promovida pelo órgão máximo do Supremo Tribunal do Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, não podemos falar em diferença entre as uniões entre homem e mulher e união entre homossexuais, homem e mulher não casados, porque há uma diferença com o casamento. Então, em termos de união estável, ambas gozam do mesmo status. E a união, por exemplo, pode ser tanto reconhecida via ação declaratória de união estável, quanto através, por exemplo, da lavratura de uma escritura pública declaratória de união estável homoafetiva em cartório. Os cartórios já vêm assim procedendo e não devem se negar a expedir essas escrituras, uma vez que o Supremo, inclusive, equiparou. Então, o que prova a convivência em uma união estável, seja heterossexual ou homossexual, é a convivência, ou seja, a prova fática de que duas pessoas vivem juntas, promovem a constituição de um patrimônio em comum, do amor que amalgama as almas, e essa união deve ser reconhecida pela questão fática. Essa questão que você falou aí, que o cartório negar, esse foi justamente baseado nisso que o STJ acabou permitindo, né, isso, o casamento de duas mulheres no Rio Grande do Sul. Agora é interessante as pessoas saberem disso, que isso não quer dizer que possa acontecer com outros casais, né? Mas aí já abre um precedente, é isso? Essa decisão foi válida para aquele caso, diferente da decisão do Supremo Tribunal Federal de maio, que é uma decisão ampla e que contamina todo o Poder Judiciário no sentido positivo. A decisão do STJ com relação ao caso das duas mulheres foi que elas ingressaram com pedido de habilitação para o casamento diretamente, ou seja, elas não quiseram converter a união estável em casamento. Alguns homossexuais, inclusive, estão conseguindo em algumas comarcas a conversão via ação específica da união estável em casamento, mas elas resolveram entrar diretamente com pedido junto ao cartório para habilitação para o casamento, e o cartório negou. Então, elas recorreram ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, o tribunal negou, manteve a decisão, e o STJ abriu esse precedente, o que não significa que todos os cartórios vão seguir a mesma orientação, mas os casais homossexuais que tiverem essa negativa podem impetrar a sua ação junto ao Poder Judiciário Estadual, e se tiver negado ao Tribunal de Justiça, se tiver negado, podem recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, porque com certeza com essa decisão já há uma abertura jurisprudencial para que os homossexuais possam, enfim, no Brasil, se casar, uma vez que nós vivemos em um Estado laico, em que deve predominar a prova científica e o direito, e não outros argumentos que são contrários à união homoafetiva por simples preconceito.
Tá certo. Olha, o Enésio vai continuar aqui com a gente. Se tiver alguma outra dúvida, pode mandar para cá, 9951-5500-72250, que a gente tenta responder aqui. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa, mas vamos ter também música. A Banda Jamil vai estar aqui com a gente, você não pode perder. Eu te espero já já. Mas a gente vai voltar aqui no nosso assunto do Band Serviço. Enésio, é o seguinte, tem uma pergunta aqui de uma pessoa anônima, não quer se identificar, ela quer saber o seguinte: gostaria de saber se há outros projetos de lei que regulamentam o casamento entre homossexuais no Brasil. Existe proposta de emenda à Constituição Federal no sentido de equiparar, independente da orientação sexual, as uniões, e por essa razão haver-se-ia a permissão ao casamento. Porque, afinal de contas, o artigo 226 da Constituição Federal, no seu caput, que é na cabeça do artigo, não faz diferenciação em famílias, apenas diz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, de que família o legislador quis dizer? Então, o que vai dizer o que é família é a sociedade, não é o legislador. Mas o legislador poderia equiparar. Infelizmente, até o momento, nenhum projeto de lei, já houve vários nessa tentativa de mudar o Código Civil, de mudar a Constituição Federal, nenhum projeto de lei foi aprovado por conta, infelizmente, do preconceito, especialmente de bancadas como a católica e a evangélica, que se unem para não aprovar esses projetos como se nós vivêssemos em um Estado teocrático. Nós vivemos em um Estado laico e por essa razão é que os mais de 20 milhões de LGBTT, ou seja, de lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, homossexuais e bissexuais, devem realmente se unir e saber em quais representantes estão elegendo, porque, de certa forma, é no Congresso Nacional hoje que se encontra o maior entrave para a criminalização da homofobia e para dar todos os direitos aos homossexuais. Os direitos estão vindo, felizmente, pelo Poder Judiciário. Agora, um outro ponto que é importante, você falou nessa questão de família, e tem muitos casais homossexuais que querem adotar crianças e aí encontram dificuldade. Inclusive, é o tema aqui do livro, deixa eu mostrar aqui, ó, o tema do livro, a possibilidade jurídica de adoção por casais homossexuais. Qual a principal dificuldade hoje que um casal homossexual encontra na hora de tentar adotar? A dificuldade que os homossexuais encontram quando vão adotar é que muitas varas da infância e da juventude, até pouco tempo, não entendiam que a união homossexual poderia ser, pelo menos via analogia, considerada uma união estável. Então os casais não conseguiam se habilitar para adotar. Era como se fosse um adotando, fingindo que não tinha um companheiro ou companheira, e a criança, de fato, tendo juridicamente só um pai e uma mãe, quando, na verdade, poderia ter dois pais ou duas mães, um duplo patrimônio, uma dupla assistência médica, uma dupla previdência, enfim. Então, na verdade, a dificuldade existia no preconceito, no momento em que o casal chegava ao juizado da infância e da juventude. Agora, como houve a equiparação pelo Supremo Tribunal Federal da união homoafetiva estável entre homem e mulher, a união homossexual, a união entre duas pessoas do mesmo sexo, as varas da infância e da juventude não poderão mais se negar a possibilitar esta habilitação e esse deferimento do processo, de todos os trâmites, porque a adoção é um processo sério, deve ser realmente, porque é uma forma de colocação de criança de maneira irrevogável em uma família. Então, de certa forma, havia o preconceito. Mas hoje, com essa equiparação promovida pelo Supremo Tribunal Federal, os juizados da infância e da juventude já vem mudando o entendimento, felizmente, e hoje nós já temos divulgados pela grande mídia no Brasil 35 casos de adoções por casais homossexuais. Agora, o caminho é o mesmo para casais heterossexuais e casais homossexuais para fazer a adoção? É o mesmo caminho, o mesmo Exatamente o mesmo. Procurar o juizado, o serviço social, procurar os trâmites de habilitação, é feito estudo psicossocial para saber se esse casal tem condições emocionais e psicossociais para o exercício da maternidade, da paternidade, o que é fundamental. Então, os caminhos são os mesmos. A diferença residia apenas no preconceito. Tá certo. Enésio, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado por tirar todas essas dúvidas, tá? Agradeço e deixo um abraço a todos. Tá certo. Agora vamos falar de música?